Uma história muito interessante dá início no capítulo 4 do livro de Atos, que diz assim: E estando eles, os apóstolos Pedro e João, aqui são eles, estando eles, os apóstolos, falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, ou seja, todos os cabeças do templo, da religião judaica na altura, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte. Vamos entender aqui o que estava acontecendo. Pedro e João se dirigiam ao templo à tarde e encontraram na porta do templo um paralítico que era colocado ali para receber esmolas. E então, movido pela fé, Pedro curou o paralítico. Ou seja, o nome de Jesus, através de Pedro, curou aquele paralítico. E o paralítico que todo mundo conhecia, pois ele ficava na porta do templo. Começou a pular, saltar, fazendo notório que um milagre havia acontecido. O paralítico agora andava e pulava. E então o povo ficou surpreso e Pedro e João começaram a discursar, dizendo: olha, não fiquem surpresos, porque esse milagre aqui não veio de nós, mas sim no nome de Jesus, em quem vocês, dias atrás, gritaram: crucifica-o, e fizeram com que ele fosse morto. Mas isso já estava tudo profetizado. Não se preocupem, se vocês crerem, vocês também poderão receber o mesmo que nós recebemos, o mesmo que esse homem recebeu. E isso na porta do templo. Então você entende aqui agora a atitude dos líderes religiosos que, segundo o texto, doíam-se muito de que os apóstolos ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, veja, eles não estavam felizes, alegres pela cura do paralítico. Não havia alegria dentro deles. Que é o que costuma acontecer com os religiosos que fazem da religião uma forma de controle, de poder e de controle das pessoas. Não havia alegria dentro deles pela cura do homem, não havia alegria dentro deles de que estava se acontecendo ali um sinal de Deus entre eles, não havia curiosidade de saber, quem sabe a gente pode aprender alguma coisa, porque nós nunca vimos algo assim, vamos perguntar mais a estes homens. Não, havia o quê? Literalmente dor. Dor. A famosa dor de cotovelo, sabe? A dor de cotovelo, a inveja, o sentimento de inveja, de não querer que alguém tenha mais sucesso. Era este o sentimento que estava nos religiosos. E isso é um outro nome para mágoa. Você sabe que quando a gente fala em mágoa, especialmente no meio cristão, aí fora também, né? Mesmo que a pessoa não professe abertamente uma fé cristã, todo mundo sabe que guardar mágoa é algo errado. Todo mundo sabe disso. Mesmo assim, alguns preferem guardar a mágoa e cuidar dela como um bichinho de estimação. Não mexe na minha mágoa. Essa mágoa aqui, eu vou guardar, ela é o meu bichinho de estimação. Vou cuidar dela. Ela tem que crescer, ela tem que ficar viva, enfim. Então as pessoas sabem que mágoa é errado, mas mesmo assim mantém a mágoa. Já no meio cristão, ainda mais existe essa consciência de que uma pessoa magoada, quer dizer, uma pessoa que recusa perdoar, ela está diretamente em conflito com a palavra de Deus, com o Pai Nosso, que ensina: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, está claríssimo que Deus nos chama a perdoar. Perdoai para que sejais perdoados, o Senhor Jesus ensinou. Então, no meio cristão, falar
eu estou com uma mágoa, admitir que está com uma mágoa, é dizer, em outras palavras, eu estou caído, eu estou perturbado, eu estou muito mal espiritualmente. Logo, poucas pessoas, salvas aquelas muito sinceras, admitem que têm mágoa. Poucas pessoas, quando têm mágoa, admitem, dificilmente. Então, para não admitir que tem mágoa, o que é que as pessoas vão fazendo? O que é que o inferno cria no meio da igreja, no meio das pessoas? Ele vai criando outras palavras, outras formas de explicar o que elas sentem. Então, por exemplo, não, eu não tenho mágoa dele, eu só não falo com ele. Eu só não quero ver na minha frente nem pintado de ouro. Mas não é mágoa. Né? Não tenho mágoa, eu estou decepcionado. Não é mágoa, eu só estou decepcionado. Não estou magoado, eu só estou chateado. Você está entendendo? As pessoas vão mudando os rótulos da mágoa, mas o conteúdo é o mesmo. É o mesmo sentimento que estava nestes líderes religiosos lá na época de Pedro e João. Diz o texto que eles se doíam muito. O que é a mágoa? A mágoa, uma forma de... Um significado da palavra magoar quer dizer machucar, quer dizer causar dor. Então eles estavam se doendo muito. De quê? O que machucava os líderes religiosos? Machucava, olha só o que os machucava. Machucava-os muito o fato de que os apóstolos ensinavam o povo. Em outras palavras, eles precisavam que o povo permanecesse ignorante, para que eles permanecessem na posição deles. Então a dor que eles tinham era a dor de sentir que eles estavam perdendo o controle do povo, perdendo o controle, perdendo o poder religioso sobre as pessoas. Então, aquele sentimento de inveja, de raiva, tudo misturado, era uma espécie de mágoa. E magoados contra os apóstolos, o que eles fizeram? Os lançaram na prisão, sem nada, sem nenhuma culpa. Qual a causa? Porque para colocar uma pessoa numa prisão, em um estado de direito, em um lugar onde a lei é respeitada, prevalece, tem que haver uma razão, um crime. Qual foi o crime dos apóstolos? Qual foi o crime de Pedro e João? Curar o paralítico? Esse foi o crime deles? Ora, assim são muitas pessoas que, quando magoadas, elas são capazes de qualquer coisa. Elas não precisam de justificativa, de amparo na lei, não é? Elas não precisam de amparo na lei, elas são a própria lei. Eu faço o que eu acho, eu faço o que eu penso, é o que eu quero, o que eu creio. Então elas vão fazendo o que elas pensam. Então a mágoa, ela toma muitas formas. E porque muitas pessoas não sabem diagnosticar a mágoa dentro delas, elas vão alimentando esse sentimento, porque na cabeça delas não é mágoa, pelo contrário, é algo que elas estão no direito de sentir. Não, eu estou no direito. Tudo bem, a Bíblia não ensina que a gente tem que conviver com o nosso inimigo. Jesus não disse que a gente tem que conviver com o inimigo. Ele disse que a gente tem que amar o inimigo. Mas não disse que a gente tem que conviver com ele. Você pode não conviver com uma pessoa, não ter condições de conviver com uma pessoa. Às vezes a gente tem que se afastar. A própria Bíblia nos ensina a se afastar de pessoas que estão determinadas a nos machucar. A Bíblia ensina isso, isso é questão de inteligência. Eu vou trazer para perto de mim quem quer me destruir? Não, a Bíblia me ensina a me afastar daqueles que querem o meu mal. Jesus, inclusive, falou desses líderes religiosos. Cuidado com o fermento dos fariseus. Então, uma coisa é você amar o seu inimigo. Amar o inimigo, biblicamente falando, não é você mandar beijinho para o seu inimigo. Não é você fazer declaração, eu te amo. Amar o inimigo, na palavra bíblica, significa você fazer o que é certo. O que é certo diante de Deus. Mesmo que ele faça o que é errado contra você, que ele tente te prejudicar, você não vai retribuir o mal com o mal. Você vai fazer o que é certo. E você vai pagar o mal com o bem.
Isso é amar o inimigo na Bíblia, mas não significa que você tem que conviver com ele. Então, muitas pessoas se enganam porque elas pensam que o seu sentimento de mágoa disfarçada, de decepção, mágoa disfarçada de chateação, mágoa disfarçada de inveja, mágoa disfarçada de dor de cotovelo, elas pensam que esse sentimento de mágoa é justificado. E elas não entendem que elas estão fazendo mal a elas mesmas, estão se envenenando e rompendo o seu relacionamento com Deus. Porque quando você não perdoa quem te magoou, você também não é perdoado. Logo, como é que Deus vai responder o culpado? Como é que Deus vai te responder, te atender, quando você mesmo tem as suas culpas e não recebe o perdão de Deus, porque você não dá o perdão para outras pessoas? Então, muito cuidado com os outros nomes, com os rótulos que a mágoa recebe neste mundo como uma espécie de justificativa das pessoas para mantê-la. Mágoa é errado em qualquer forma e de qualquer nome que ela existir na sua vida. O que você precisa fazer para ser livre, para deslanchar, para avançar, se a sua vida está travada, provavelmente a mágoa pode ter a ver com isso. Se você não consegue seguir em frente, sair do passado, olhar para frente, andar leve, viver uma vida leve, a mágoa provavelmente tem a ver com isso. Se você está vivendo assim, então você tem que abrir o seu coração para Deus em primeiro lugar, arrancar de dentro de você essa mágoa, conceder o perdão por questão de decisão, não de sentimento, e ficar livre disso, para que você finalmente possa seguir em frente, avançar, e não ficar preso, parado aí nessa prisão que você criou para si mesmo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.